Eduardo Bolsonaro e Guilherme Boulos em rota de colisão, o Brasil, na terceira década do século XXI, encontra-se imerso em um caldeirão de tensões políticas que redefiniram as relações de poder e o próprio tecido social. Goiás. News. Notícias, sem mais delongas. Vamos para a notícia. A polarização, que antes se manifestava em divergências programáticas entre partidos, assumiu contornos de uma guerra cultural, uma batalha de valores e visões de mundo que parece irreconciliável. Nesse cenário conflagrado, o debate público foi substituído pelo confronto permanente e a arena política se transformou em um campo de batalha onde o objetivo não é mais convencer, mas aniquilar o adversário. É nesse contexto de fratura exposta que o embate entre o deputado federal Eduardo Bolsonaro, PLSP, herdeiro e um dos principais operadores do bolsonarismo, e o também deputado federal Guilherme Boulos, PSOL-SP, a mais visível liderança da nova esquerda social, emerge como um episódio paradigmático. A escalada de hostilidades que migrou de um acalorado debate televisivo para uma grave acusação de crime de lesa-pátria nos tribunais funciona como uma lente de aumento sobre as questões mais prementes e espinhosas da atualidade brasileira. Quais são os limites da imunidade parlamentar? Onde termina a articulação política e começa na conspiração contra o Estado? Como se define a soberania nacional em uma era de ativismo transnacional e guerras híbridas? E a questão que paira sobre todas as outras: qual a capacidade de resiliência da democracia brasileira diante de tantos e tão profundos desafios? Este artigo se propõe a realizar uma análise aprofundada e detalhada desse confronto, buscando ir além da superfície dos acontecimentos e explorar as suas múltiplas dimensões. Para tanto, faremos uma imersão no contexto político que deu origem ao embate, dissecaremos as trajetórias e os projetos políticos de Eduardo Bolsonaro e Guilherme Boulos e analisaremos em detalhes os argumentos, as acusações e as estratégias de cada um dos lados. Mais do que uma simples crônica dos fatos, este texto busca oferecer ao leitor uma visão panorâmica e crítica de um dos episódios mais marcantes da política brasileira contemporânea, cujos desdobramentos ainda estão em curso e prometem continuar a moldar o futuro do país. A análise se estenderá, ainda, para as implicações internacionais do caso, o papel do judiciário como arena central da disputa política e as possíveis consequências para a estabilidade democrática do Brasil, em um momento em que a própria noção de democracia liberal é questionada em diversas partes do mundo. A crise da democracia representativa, o surgimento de lideranças populistas e a corrosão do debate público pela desinformação são fenômenos globais, mas que adquirem contornos particulares e dramáticos no Brasil, um país marcado por profundas desigualdades sociais e por uma história de instabilidade política. Capítulo 1. Os protagonistas do embate. Para compreender a magnitude e as implicações do confronto entre Eduardo Bolsonaro e Guilherme Boulos, é fundamental realizar uma imersão profunda na trajetória, no perfil e no projeto político de cada um desses personagens centrais da política brasileira. De um lado, o herdeiro e um dos principais articuladores de um dos maiores e mais disruptivos fenômenos políticos das últimas décadas. Do outro, uma liderança proeminente da nova esquerda, forjada na efervescência dos movimentos sociais e na luta por direitos urbanos. Suas histórias, ideologias e estilos de atuação política, embora diametralmente opostos, são como duas faces da mesma moeda fraturada que é a sociedade brasileira contemporânea, refletindo e, ao mesmo tempo, aprofundando as divisões que marcam o país. A ascensão de ambos ao proscênio da política nacional não foi um acaso, mas o resultado de uma complexa teia de fatores sociais, econômicos e culturais que redesenharam o mapa do poder no Brasil. A crise econômica iniciada em 2014, os escândalos de corrupção revelados pela Operação Lava Jato e a crescente desilusão com os partidos políticos tradicionais criaram um vácuo de representação que foi preenchido por novas lideranças, tanto à direita quanto à esquerda. Seus projetos políticos, embora antagônicos em sua essência, partem de um diagnóstico semelhante: o de que o sistema político tradicional, o chamado establishment, faliu e não é mais capaz de responder aos anseios da população. A partir daí, no entanto, seus caminhos se bifurcam radicalmente.
Enquanto o projeto bolsonarista propõe uma ruptura conservadora, que busca restaurar uma suposta ordem perdida através do nacionalismo, da religião e da autoridade, o projeto liderado por Boulos defende uma ruptura pela esquerda, que busca a superação das desigualdades através da radicalização da democracia, da distribuição de renda e da ampliação dos direitos sociais. O confronto entre os dois, portanto, é também o confronto entre duas visões de mundo, duas utopias em disputa pelo futuro do país e duas respostas distintas para a mesma crise de legitimidade que assola o Brasil. Eduardo Bolsonaro, o herdeiro do conservadorismo radical. Eduardo Bolsonaro nasceu em 1984, no Rio de Janeiro, filho do então vereador Jair Bolsonaro e de sua segunda esposa, Ana Cristina Vale. Desde muito jovem, Eduardo esteve imerso no universo da política, acompanhando de perto a trajetória de seu pai, um parlamentar de perfil controverso e de discurso incendiário, que por décadas ocupou uma posição marginal no Congresso Nacional, conhecido por suas declarações polêmicas e por sua defesa intransigente dos valores militares e conservadores. A formação de Eduardo foi marcada por essa convivência com a política de direita radical, e desde cedo ele demonstrou interesse em seguir os passos paternos. Eleito deputado federal por São Paulo em 2014, aos 30 anos, Eduardo rapidamente se destacou não apenas como filho de Jair Bolsonaro, mas como um político com características próprias. Fluente em inglês e com uma habilidade natural para a comunicação digital, Eduardo assumiu o papel de articulador internacional do bolsonarismo, estabelecendo pontes com movimentos conservadores nos Estados Unidos, na Europa e em outras partes do mundo. A sua atuação foi fundamental para a construção da imagem de Jair Bolsonaro como um líder global da nova direita e para a inserção do Brasil em uma rede transnacional de movimentos populistas e nacionalistas. Eduardo Nantes Bolsonaro, nascido em 1984 no Rio de Janeiro, é o terceiro dos 5 filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro e uma figura emblemática da nova direita brasileira. Formado em Direito e aprovado no concurso para a Polícia Federal em 2003, atuou como escrivão da PF, uma carreira que frequentemente evoca para reforçar sua imagem ligada à segurança pública e ao combate à criminalidade. Sua entrada na arena política partidária ocorreu em 2014, quando se elegeu deputado federal por São Paulo pelo Partido Social Cristão, PSC, surfando na onda conservadora que começava a ganhar corpo no país. Sua votação, embora expressiva para um novato, seria apenas um prenúncio do fenômeno que estava por vir. Em 2018, já no PSL, partido pelo qual seu pai se elegeu presidente, Eduardo foi reeleito com uma votação histórica de mais de 1.840.000 votos, a maior já registrada para um deputado federal no Brasil, um feito que demonstrou a força avassaladora do sobrenome Bolsonaro naquele pleito. Desde seus primeiros passos no Congresso, Eduardo se destacou não apenas por ser o filho do presidente, mas por ser um dos mais articulados e radicais defensores do ideário bolsonarista. Sua pauta é um amálgama de conservadorismo nos costumes, liberalismo econômico radical e um forte discurso nacionalista e antiglobalista. É um defensor ferrenho da flexibilização do porte e da posse de armas de fogo, uma de suas principais bandeiras, argumentando que armar o cidadão de bem é a solução para a violência. Na pauta de costumes, alinha-se às bancadas religiosas em oposição a temas como a legalização do aborto, a ideologia de gênero e os direitos da população LGBTQI e a mais. No campo econômico, defende a mínima intervenção do Estado, privatizações em massa e a abertura comercial. Contudo, é na política externa que Eduardo Bolsonaro talvez tenha encontrado seu maior protagonismo. Assumindo a presidência da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados durante o governo de seu pai, ele se tornou o principal arquiteto da controvérsia política externa bolsonarista, que promoveu um alinhamento automático e sem precedentes com os Estados Unidos sob a gestão de Donald Trump. Essa admiração pelo ex-presidente americano e por seus estrategistas, como Steve Bannon, levou Eduardo a se tornar uma espécie de embaixador informal do bolsonarismo junto à nova direita global. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online,
nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana. Também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. Sua participação ativa em conferências conservadoras, como a CPAC, Conservative Political Action Conference, e suas constantes viagens internacionais para se encontrar com lideranças da direita mundial, reforçaram sua imagem de um político com um projeto de poder que transcende as fronteiras brasileiras. Essa atuação internacional, no entanto, também lhe rendeu críticas severas, sendo acusado de submeter os interesses do Brasil a uma agenda ideológica estrangeira, um prelúdio para as acusações de lesa-pátria que viriam a seguir. Guilherme Boulos, a liderança da nova esquerda. Do outro lado do espectro político, emerge a figura de Guilherme Castro Boulos. Nascido em 1982 em São Paulo, em uma família de classe média alta e com pais médicos e professores da Universidade de São Paulo, USP, Boulos teve uma formação intelectual e política que o distanciou de suas origens sociais. Formou-se em filosofia pela USP, onde também fez seu mestrado, e desde jovem demonstrou uma forte inclinação para o ativismo social. Seu primeiro contato com os movimentos de moradia ocorreu ainda na adolescência, mas foi em 2002 que ele ingressou de forma definitiva no Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, uma organização que se tornaria a sua principal plataforma de ação e projeção política. Dentro do MTST, Boulos rapidamente se destacou por sua capacidade de organização, sua oratória contundente e sua habilidade de formular teoricamente as demandas do movimento. Sob sua liderança, o MTST cresceu em número e em influência, tornando-se um dos mais importantes e combativos movimentos sociais do país. As ocupações de terrenos e prédios ociosos, principal tática de luta do movimento, ganharam grande visibilidade midiática e colocaram a questão do déficit habitacional e da especulação imobiliária no centro do debate público. Para seus apoiadores, Boulos é um líder corajoso e coerente, que luta por justiça social e pelo direito à cidade. Para seus detratores, no entanto, ele é um radical que atenta contra o direito de propriedade e que utiliza os mais pobres como massa de manobra para seus projetos políticos. Após anos de militância social, Boulos decidiu dar o passo para a política institucional. Em 2018, filiou-se ao Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, e foi lançado como candidato à presidência da República. Embora sua votação tenha sido pequena, pouco mais de 600 mil votos, a campanha serviu para apresentar Boulos a um eleitorado mais amplo e para consolidá-lo como uma das principais lideranças da esquerda brasileira pós-Lula. Em 2020, em uma campanha que surpreendeu o establishment político, Boulos chegou ao segundo turno da disputa pela Prefeitura de São Paulo, sendo derrotado por Bruno Covas, PSDB, mas demonstrando uma força eleitoral notável, especialmente entre os jovens e nos bairros periféricos da cidade. A consagração eleitoral veio em 2022, quando foi eleito deputado federal por São Paulo com mais de 1 milhão de votos, tornando-se o candidato mais votado do estado. No Congresso, Boulos assumiu uma posição de destaque na oposição ao governo Bolsonaro, notabilizando-se por seus discursos firmes, sua fiscalização rigorosa dos atos do governo e sua capacidade de articulação com outros partidos de esquerda. Sua atuação parlamentar é uma extensão de sua militância, pautada pela defesa intransigente dos direitos sociais, pela crítica ao neoliberalismo e ao sistema financeiro, e pela busca por uma democracia mais participativa e radical. Capítulo 2. O confronto na CNN, a faísca que incendiou o debate. Estopim do mais recente e intenso confronto entre Eduardo Bolsonaro e Guilherme Boulos foi um debate televisionado no programa Fatos Versões, da CNN Brasil, um espaço que, por sua natureza, busca o contraponto de ideias, mas que, naquele dia, se transformou em uma verdadeira arena de combate retórico. O que deveria ser um debate sobre temas da atualidade política nacional, rapidamente se converteu em um acerto de contas pessoal e ideológico, transmitido ao vivo para milhões de espectadores. A discussão, cujo tema central era a controversa viagem de Eduardo Bolsonaro aos Estados Unidos e as crescentes investigações sobre sua família,
serviu como um microcosmo da guerra cultural e política que fratura o Brasil, expondo com clareza as narrativas irreconciliáveis que disputam a hegemonia no país. A escolha do tema já era por si só um convite ao confronto, colocando em rota de colisão duas visões de mundo antagônicas sobre o papel do Brasil no cenário internacional e sobre a legitimidade das instituições nacionais. Guilherme Boulos, fiel ao seu estilo combativo e à sua experiência como líder de movimentos sociais, adotou uma postura ofensiva desde o primeiro minuto. Sua estratégia foi a de encurralar Eduardo Bolsonaro, questionando não apenas suas ações, mas a própria fibra moral e o patriotismo da família Bolsonaro. A retórica de Boulos foi uma combinação de acusações diretas, ironia e o uso de metáforas populares, pensadas para ter um grande impacto nas redes sociais. A mais notável delas, a expressão patriota da Shopee, foi um golpe de mestre em termos de comunicação política. Ao comparar o nacionalismo de Eduardo a um produto de baixa qualidade e de origem estrangeira, Boulos criou um slogan poderoso que resumia a sua principal linha de ataque: a de que o patriotismo bolsonarista é uma farsa, um discurso para consumo interno que se desfaz diante dos interesses pessoais e da subserviência a potências estrangeiras. Vocês não são patriotas nem aqui, nem em lugar algum, sentenciou Boulos, olhando diretamente para seu oponente. A acusação mais grave, no entanto, foi a de que Eduardo estaria cometendo um crime de lesa-pátria ao conspirar contra o Brasil e pedir sanções em solo americano. Isso é crime de lesa-pátria, previsto na Constituição, afirmou Boulos, elevando o tom do debate e transformando a acusação política em uma imputação de natureza criminal. Do outro lado, Eduardo Bolsonaro, visivelmente desconfortável em alguns momentos, tentou se defender e contra-atacar. Sua linha de argumentação consistiu em inverter a acusação. Ele não estaria atacando o Brasil, mas defendendo-o de uma ditadura imposta pelo judiciário. A figura do ministro Alexandre de Moraes foi, mais uma vez, o alvo central de seus ataques. Eduardo buscou justificar sua peregrinação pelos Estados Unidos como a de um exilado político que clama por ajuda internacional contra um regime opressor. Fica muito complicado para o Moraes dizer que está defendendo a democracia, quando justamente aqui os Estados Unidos está no sentido totalmente oposto, argumentou, tentando criar uma equivalência entre a sua situação e a de dissidentes de regimes autoritários. O deputado do PL também recorreu à tática de EUPT, acusando a esquerda de ter relações promíscuas com ditaduras e organizações terroristas, citando supostos encontros de membros do governo Lula com o Hamas e o Hezbollah. Ele também acusou seus opositores de usarem a tática do apito de cachorro, mensagens codificadas para incitar a violência, e de serem os verdadeiros responsáveis pela polarização e pelo clima de ódio no país. Sua defesa, em suma, foi a de se vitimizar, apresentando a si e a sua família como alvos de uma implacável perseguição política que teria como único objetivo a sua aniquilação política. O debate na CNN, portanto, foi um espetáculo de retórica e de performance política, no qual os argumentos importavam menos do que a capacidade de mobilizar a própria base e de criar cortes de vídeo para as redes sociais. Ele revelou a total impossibilidade de diálogo entre os dois campos e a consolidação de uma lógica de guerra, na qual o adversário não é alguém com quem se diverge, mas um inimigo a ser destruído. A repercussão imediata nas redes sociais foi um reflexo disso. Uma torrente de memes, hashtags e vídeos editados, nos quais cada lado celebrava a humilhação do outro. O confronto televisionado, com sua audiência massiva e seu potencial de viralização, foi a faísca que incendiou uma pradaria já seca pela polarização e que inevitavelmente levaria a disputa para uma nova e mais perigosa arena, a dos tribunais. A própria emissora, ao promover o embate, foi criticada por alguns setores por supostamente privilegiar o espetáculo em detrimento do jornalismo, ao passo que outros a elogiaram por dar espaço ao contraditório. Fato é que o debate se tornou um dos assuntos mais comentados do país, alimentando conversas em grupos de família, mesas de bar e programas de rádio, e consolidando ainda mais a imagem de Boulos e Eduardo como os dois polos da nova política paulistópicos e da política brasileira. Capítulo 3. A acusação de lesa-pátria.
a disputa chega aos tribunais. O embate verbal, transmitido ao vivo para todo o país, não tardou a transbordar dos estúdios de televisão para os corredores do poder em Brasília, assumindo uma nova e mais grave dimensão: a jurídica. Sentindo-se legitimado pela repercussão do debate e munido das próprias declarações de Eduardo Bolsonaro, Guilherme Boulos decidiu levar a contenda para o campo legal, formalizando uma acusação que evoca um dos crimes mais graves contra o Estado, o de lesa pátria. A judicialização do conflito, uma tática cada vez mais comum na política brasileira, representou uma escalada significativa na disputa, tirando-a do campo da retórica e colocando-a sob a análise fria e técnica do sistema de justiça. A ofensiva de Boulos materializou-se em uma representação protocolada junto à Procuradoria-Geral da República, PGR, chefiada por Paulo Gonet, e também no Tribunal de Contas da União, TCU. O cerne da acusação era a de que Eduardo Bolsonaro, ao articular abertamente nos Estados Unidos sanções contra autoridades e instituições brasileiras, estaria cometendo um crime contra a soberania nacional. A base jurídica para a denúncia foi o artigo 359-PIM do Código Penal Brasileiro, que tipifica a conduta de negociar com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes, com o fim de provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadi-lo. Embora a ação de Eduardo não envolvesse um conflito bélico tradicional, a argumentação de Boulos foi a de que a busca por sanções econômicas e diplomáticas por parte de uma potência estrangeira configuraria um ato hostil contra a soberania do Brasil, enquadrando-se no espírito da lei. A interpretação do que seriam atos típicos de guerra, em um contexto de guerra híbrida e de lawfare, o uso estratégico do direito para fins políticos, tornou-se o ponto central do debate jurídico. Para os advogados de Boulos, a guerra no século XXI não se faz apenas com tanques e canhões, mas também com sanções econômicas, bloqueios comerciais e campanhas de desinformação, e a atitude de Eduardo Bolsonaro se encaixaria perfeitamente nesse novo cenário. Na peça jurídica, Boulos e sua equipe argumentaram que o filho do ex-presidente, na condição de deputado federal, estaria utilizando sua posição e, potencialmente, recursos públicos para conspirar contra os interesses do próprio país que representa. A denúncia ao TCU, em particular, pedia uma investigação aprofundada sobre o financiamento das viagens e da estadia de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, buscando determinar se verbas parlamentares estariam sendo utilizadas para custear o que Boulos classificou como atos ilegais contra a soberania nacional. A reação do campo bolsonarista foi imediata. Aliados de Eduardo Bolsonaro desqualificaram a acusação, tratando-a como uma manobra política e uma tentativa de criminalizar a oposição. O argumento central da defesa foi o de que o deputado não estaria agindo contra o Brasil, mas sim em sua defesa, denunciando internacionalmente o que consideram ser um regime de exceção e perseguição política implementado pelo judiciário. Para eles, a liberdade de expressão e o direito de denunciar violações de direitos humanos a organismos e governos estrangeiros seriam prerrogativas inalienáveis, especialmente diante de um suposto avanço autoritário das instituições brasileiras. A acusação de lesa pátria, nesse sentido, foi retratada como uma cortina de fumaça para desviar a atenção das denúncias que Eduardo estaria fazendo no exterior. Independentemente do mérito jurídico, a iniciativa de Guilherme Boulos elevou a temperatura do conflito a um novo patamar. A disputa deixou de ser apenas uma guerra de narrativas na arena política e midiática para se tornar um caso a ser analisado pelas mais altas instâncias do sistema de justiça brasileiro, forçando a PGR e o TCU a se posicionarem sobre os limites da atuação de um parlamentar e sobre a própria definição de soberania em um mundo globalizado e interconectado. Capítulo 4. O lobby nos Estados. A conspiração em solo americano. A acusação de lesa pátria não surgiu no vácuo. Ela foi a consequência direta de uma série de ações e articulações de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, que ele próprio fez questão de divulgar em suas redes sociais. Desde a derrota de seu pai nas eleições de 2022 e principalmente após a posse de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos em janeiro de 2025, o deputado intensificou a sua agenda internacional, transformando o território americano em sua principal base de operações para o que ele descreve como uma luta pela restauração da democracia no Brasil.
Essa estratégia, que alguns analistas classificam como uma forma de diplomacia paralela ou de ativismo transnacional, representa uma novidade na política brasileira, tanto por sua intensidade quanto por seus métodos. Longe de ser uma atuação discreta, o lobby de Eduardo Bolsonaro no MOS foi uma campanha aberta e midiática, que envolveu encontros com parlamentares do Partido Republicano, participação em eventos conservadores e uma forte presença na imprensa americana de direita. O objetivo, segundo o próprio deputado, era expor ao mundo a suposta perseguição política que a sua família e os seus apoiadores estariam sofrendo no Brasil e pressionar o governo americano a adotar sanções contra autoridades brasileiras, em especial o ministro Alexandre de Moraes. Essa campanha foi meticulosamente documentada e divulgada pelo próprio Eduardo em suas redes sociais, em uma estratégia de transparência radical que visava, ao mesmo tempo, mobilizar a sua base de apoiadores e constranger as autoridades brasileiras. Cada encontro, cada discurso, cada entrevista era transformada em conteúdo para as redes, em uma demonstração de força e de articulação internacional. A principal ferramenta para essa pressão seria a Lei Magnitsky, uma legislação americana de 2012 que permite ao presidente dos Estados Unidos impor sanções a indivíduos estrangeiros responsáveis por violações de direitos humanos ou atos de corrupção significativa. A articulação para a aplicação da Lei Magnitsky contra Moraes e outros ministros do STF foi o ponto central da estratégia de Eduardo Bolsonaro, que contou com o apoio de figuras importantes do Partido Republicano, como o deputado Richard McCormick, da Geórgia, e a deputada Maria Salazar, da Flórida. As reuniões com esses parlamentares, devidamente registradas e divulgadas nas redes sociais, tinham como objetivo fornecer-lhes um dossiê de supostas violações cometidas pelo judiciário brasileiro e convencê-los a pautar no Congresso americano projetos de lei e resoluções condenando o Brasil. Em uma de suas publicações, Eduardo Bolsonaro chegou a afirmar que havia abandonado o seu trabalho na Câmara dos Deputados para se dedicar à conspiração nos europeus. Uma declaração que, embora provavelmente dita em tom de ironia, foi amplamente utilizada por seus opositores como uma confissão de suas verdadeiras intenções. A campanha de Eduardo Bolsonaro nos exercícios também incluiu a busca por apoio de outras figuras influentes, como o senador Mike Lee, do Arizona, que anunciou uma viagem ao Brasil para fazer perguntas difíceis sobre o sistema judiciário, e o bilionário Elon Musk, que se tornou um crítico contumaz de Alexandre de Moraes e das decisões do judiciário brasileiro. A interação entre Eduardo, Trump, parlamentares republicanos e Musk criou uma rede de apoio internacional ao bolsonarismo, que passou a atuar de forma coordenada para pressionar o Brasil. Essa estratégia, no entanto, gerou uma forte reação no Brasil. Para muitos juristas e analistas políticos, a atitude de Eduardo Bolsonaro configurou uma clara tentativa de interferência indevida em assuntos internos do país, uma violação da soberania nacional e um ato de deslealdade com as instituições brasileiras. A sua atuação foi vista não como a de um parlamentar no exercício de suas funções, mas como a de um lobista agindo em causa própria e de sua família, disposto a sacrificar os interesses do país em nome de seus objetivos políticos. Foi nesse contexto que a acusação de lesa pátria ganhou força e ressonância, transformando o lobby de Eduardo Bolsonaro nos europeus no epicentro de uma crise política e jurídica de grandes proporções. Capítulo 5. O pano de fundo. Uma nação fraturada e um judiciário em xeque. O embate entre Eduardo Bolsonaro e Guilherme Boulos não pode ser compreendido como um evento isolado. Ele é, na verdade, o sintoma mais visível de uma série de fraturas profundas e processos complexos que vem moldando a política brasileira na última década. A polarização ideológica, a ascensão de um populismo de direita radical, a crise de representatividade dos partidos tradicionais e, sobretudo, o crescente protagonismo do poder judiciário na arena política formam um intrincado pano de fundo sobre o qual essa disputa se desenrola. Para entender como chegamos a este ponto, é preciso recuar no tempo e analisar a cadeia de eventos que levou à ascensão do bolsonarismo, à reorganização da esquerda e à transformação do STF em um ator político de primeira grandeza.
desde as manifestações de junho de 2013, passando pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016 e pela Operação Lava Jato, o Brasil mergulhou em um estado de conflagração política permanente. A eleição de Jair Bolsonaro em 2018 representou o ápice desse processo, consolidando uma divisão radical entre dois projetos de país antagônicos. De um lado, um campo conservador e liberal que se aglutinou em torno da figura de Bolsonaro e de suas pautas de costumes, do nacionalismo e do antipetismo. Do outro, um campo progressista e de esquerda que, embora fragmentado, encontrou no antibolsonarismo o seu principal elemento de unificação. Essa polarização, no entanto, não se resume a uma simples disputa entre direita e esquerda, mas envolve também uma profunda crise de confiança nas instituições, um sentimento de anomia social e uma crescente insatisfação com os rumos da economia e da vida social do país. Nesse cenário de terra arrasada, o Poder Judiciário, e em especial o Supremo Tribunal Federal, STF, foi chamado a arbitrar os conflitos mais agudos da República. A judicialização da política, um fenômeno que já vinha se desenhando há anos, atingiu o seu auge durante o governo Bolsonaro. O STF tornou-se o principal anteparo às investidas do ex-presidente contra as instituições democráticas, barrando decretos, suspendendo nomeações e abrindo investigações sobre os atos do governo e da família Bolsonaro. Essa atuação, embora celebrada por muitos como uma defesa do Estado de Direito, também gerou críticas e acusações de ativismo judicial e de usurpação de prerrogativas dos outros poderes. A figura do ministro Alexandre de Moraes tornou-se o epicentro dessa controvérsia. Relator de inquéritos sensíveis, como o das fake news, o dos atos antidemocráticos e, mais recentemente, o da tentativa de golpe de Estado, Moraes adotou uma postura enérgica e, por vezes, controversa, que o transformou no principal antagonista do bolsonarismo. As suas decisões, como a prisão de parlamentares, a quebra de sigilos de empresários e o bloqueio de contas em redes sociais, foram vistas pelo campo bolsonarista como uma prova da perseguição política e da existência de uma ditadura do judiciário. É nesse contexto que a condenação de Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado em setembro de 2025 deve ser entendida. A decisão do STF, que teve Moraes como relator e um placar de 4-1, foi o clímax de uma longa batalha jurídica e política e representou um golpe duríssimo para o bolsonarismo. Foi a partir dessa condenação que a estratégia de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos se intensificou, buscando na pressão internacional uma forma de reverter, ou ao menos deslegitimar a decisão da mais alta corte do país. O confronto com Guilherme Boulos, portanto, é também um confronto com o sistema de justiça. Ao acusar Boulos de ser cúmplice da ditadura de Moraes, e ao defender a sua articulação nos Estados como uma denúncia legítima contra um judiciário partidarizado, Eduardo Bolsonaro busca transferir o debate do campo da legalidade para o campo da política, transformando uma disputa sobre os seus próprios atos em uma cruzada contra o que ele considera ser a tirania do STF. Boulos, por sua vez, ao acionar a PGR e o TCU, reforça a legitimidade das instituições e enquadra a atitude de Eduardo como um ataque à soberania e ao Estado de Direito, que deve ser punido nos termos da lei. Conclusão: os desdobramentos e o futuro em disputa, o embate entre Eduardo Bolsonaro e Guilherme Boulos, que se desdobrou da arena midiática para a jurídica, encapsula as tensões e os dilemas do Brasil contemporâneo. Mais do que um mero conflito entre duas personalidades políticas proeminentes, o episódio reflete a profunda fratura ideológica que divide o país, a crise de legitimidade das instituições e a reconfiguração das fronteiras entre o nacional e o internacional na política. A análise deste confronto, portanto, não se esgota na descrição dos fatos, mas exige uma reflexão mais profunda sobre as suas implicações para o futuro da democracia brasileira. O caso serve como um estudo de caso privilegiado para se pensar os desafios que se impõem às democracias no século XXI, em um cenário de ascensão do populismo de direita, de crise da representação política e de intensificação da guerra de narrativas cada vez mais personalistas e midiáticas.
A forma como a sociedade e as instituições brasileiras responderão a este e a outros desafios semelhantes definirá se o país conseguir superar a atual crise e fortalecer a sua democracia, ou se mergulhará em um período de ainda maior instabilidade e autoritarismo. De um lado, a atitude de Eduardo Bolsonaro de buscar ativamente a intervenção de uma potência estrangeira em assuntos internos do Brasil, sob a justificativa de lutar contra uma suposta tirania judicial, representa um marco perigoso e sem precedentes na história recente da República. Sua ação questiona pilares fundamentais do Estado-nação, como a soberania e a autodeterminação, e flerta com uma tradição de subalternidade que remonta aos períodos mais sombrios da história latino-americana. Ao transformar o governo e o Congresso de outro país em uma instância de apelação contra as decisões do judiciário brasileiro, o deputado não apenas enfraquece as instituições nacionais, mas também abre um precedente para futuras ingerências externas. De outro lado, a reação de Guilherme Boulos, ao acionar os mecanismos legais e acusar seu adversário de crime de lesa pátria, representa uma aposta na força e na legitimidade das instituições brasileiras para arbitrar o conflito. Sua atitude, embora dura, move-se dentro das regras do jogo democrático, buscando no arcabouço jurídico do país a resposta para o que considera ser uma agressão à soberania nacional. A sua denúncia força o sistema de justiça a se debruçar sobre uma questão complexa e delicada, cujos desdobramentos terão implicações profundas para o futuro da política brasileira. Os desdobramentos desse confronto ainda são incertos. A Procuradoria-Geral da República e o Tribunal de Contas da União terão a difícil tarefa de analisar as denúncias e decidir sobre a abertura de investigações formais contra Eduardo Bolsonaro. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados também será instado a se pronunciar sobre a conduta do parlamentar. Qualquer que seja o resultado, o caso já deixou marcas indeléveis no cenário político nacional. A forma como essas instituições responderão ao desafio lançado por Eduardo Bolsonaro será um indicador importante da saúde da democracia brasileira e da capacidade do Estado de impor limites à atuação de atores políticos que flertam com a traição aos interesses nacionais. Para além do destino individual de seus protagonistas, o embate entre Eduardo Bolsonaro e Guilherme Boulos levanta questões cruciais para o futuro do Brasil. Qual o limite da atuação de um parlamentar no exterior? Como conciliar a defesa dos direitos humanos com o respeito à soberania nacional? Qual o papel do judiciário em uma democracia conflagrada? E talvez a mais importante de todas, como reconstruir as pontes de diálogo e o senso de propósito comum em uma nação tão profundamente dividida? Essas questões não são apenas teóricas ou acadêmicas, mas têm implicações práticas e urgentes para a vida de milhões de brasileiros. A forma como o país responderá a elas determinará se conseguiremos superar a atual crise ou se mergulharemos em um período de ainda maior instabilidade. As respostas para essas perguntas não serão encontradas facilmente. Elas exigirão maturidade, responsabilidade e um compromisso genuíno com os valores democráticos por parte de todas as forças políticas. O confronto entre o herdeiro do bolsonarismo e a liderança da nova esquerda, em toda a sua dramaticidade, serve como um alerta e um convite à reflexão. O futuro do Brasil está em disputa, e a forma como o país lidará com os dilemas expostos por esse embate definirá os rumos da nossa democracia nos próximos anos. A sociedade brasileira, cansada de tantos anos de conflagração, anseia por um período de paz, de estabilidade e de reconstrução. No entanto, esse desejo só poderá se concretizar se houver um esforço coletivo para superar a polarização, para restaurar a confiança nas instituições e para resgatar o sentido de comunidade e de projeto nacional que parece ter se perdido nos últimos anos. Referências: um vídeo. Eduardo Bolsonaro se descontrola e é humilhado por Boulos ao vivo. Canal Fatos Versões, YouTube. CNN Brasil. Eduardo Bolsonaro diz esperar mais. Sanções do Zezeugo após condenação do pai. 11 de setembro de 2025, 3. Revista Fórum. Boulos denuncia Eduardo Bolsonaro à PGR por crime contra a soberania. Lesa pátria. 26 de fevereiro de 2025, 4. Agência Brasil. Moraes diz que Eduardo Bolsonaro está nos EUs para fugir da lei.
29 de setembro de 2025. 5G. Um STF condena Bolsonaro a 27 anos de prisão por trama golpista. 11 de setembro de 2025. 6. O Globo relembre as investigações que envolvem os filhos de Bolsonaro. 24 de agosto de 2023. Capítulo 6. A dimensão internacional. O Brasil no tabuleiro global. O confronto entre Eduardo Bolsonaro e Guilherme Boulos, embora enraizado na política doméstica brasileira, rapidamente transcendeu as fronteiras nacionais, inserindo o Brasil em um tabuleiro geopolítico mais amplo e complexo. A estratégia de Eduardo Bolsonaro de buscar apoio e intervenção nos Estados Unidos não apenas gerou uma crise interna, mas também expôs as conexões do bolsonarismo com a ascensão de uma nova direita global e as tensões entre diferentes projetos de ordem mundial. A aliança entre o bolsonarismo e o trumpismo é o elemento central para compreender essa dimensão internacional. Desde a campanha de 2018, Jair Bolsonaro e seus filhos buscaram espelhar a estratégia de Donald Trump, importando o seu discurso nacionalista, a sua retórica anti-establishment e as suas táticas de comunicação digital. A admiração mútua entre os dois líderes e a sintonia ideológica entre os seus movimentos criaram uma ponte entre a extrema-direita brasileira e a americana. Eduardo Bolsonaro, fluente em inglês e com trânsito fácil nos círculos conservadores de Washington, tornou-se o principal artífice dessa aliança, atuando como um verdadeiro embaixador do bolsonarismo no exterior. Ao recorrer aos Estados Unidos para pressionar as instituições brasileiras, Eduardo Bolsonaro não estava apenas buscando um aliado, mas também se inserindo em uma disputa geopolítica mais ampla. A sua aliança com a ala mais radical do Partido Republicano e com figuras como Steve Bannon faz parte de um esforço para construir uma internacional nacionalista, uma rede global de movimentos de extrema-direita que se opõem ao globalismo, às instituições multilaterais e ao que eles chamam de marxismo cultural. Nesse sentido, a luta contra o STF e a esquerda brasileira é vista como parte de uma batalha maior contra as forças do globalismo, que estariam ameaçando a soberania das nações e os valores da civilização ocidental. Essa estratégia, no entanto, não ficou sem resposta. A denúncia de Guilherme Boulos de crime de lesa pátria também teve uma dimensão internacional. Ao acusar Eduardo Bolsonaro de submeter o Brasil aos interesses de uma potência estrangeira, Boulos mobilizou um discurso de soberania nacional e de anti-imperialismo que tem forte apelo na esquerda latino-americana. A sua ação buscou enquadrar o bolsonarismo não apenas como um movimento antidemocrático, mas também como um projeto antinacional que atenta contra a autonomia e a dignidade do país. A denúncia de Boulos, portanto, também dialoga com uma tradição de pensamento crítico que vê na ingerência estrangeira uma das principais ameaças à democracia e ao desenvolvimento da região. O caso também expôs as contradições da política externa brasileira. Durante o governo Bolsonaro, o Brasil abandonou a sua tradicional postura de autonomia e de multilateralismo para adotar um alinhamento automático com os Estados Unidos de Trump. Essa mudança abrupta gerou perplexidade e críticas na comunidade internacional e isolou o Brasil de seus parceiros históricos. A atitude de Eduardo Bolsonaro de continuar a buscar a tutela americana, mesmo após a saída de seu pai do poder, demonstra a persistência dessa visão de mundo e a dificuldade do bolsonarismo em conceber uma política externa que não seja baseada na subordinação a uma grande potência. Por fim, o confronto entre Eduardo Bolsonaro e Guilherme Boulos também se insere no debate global sobre a regulação das plataformas digitais e o combate à desinformação. A aliança de Eduardo com Elon Musk, o proprietário do X, antigo Twitter, e a sua defesa intransigente da liberdade de expressão absoluta nas redes sociais fazem parte de uma estratégia para utilizar as plataformas digitais como um campo de batalha político, livre de qualquer tipo de regulação ou controle. A sua luta contra as decisões do STF que determinaram o bloqueio de contas e a remoção de conteúdos é vista como uma batalha pela liberdade contra a censura. Para seus opositores, no entanto, essa é uma defesa cínica da liberdade de expressão, que na verdade busca garantir a livre circulação de discursos de ódio, de desinformação e de ataques às instituições democráticas.
A dimensão internacional do confronto, portanto, revela que a disputa em curso no Brasil é também um reflexo e uma parte das grandes disputas que moldam o mundo contemporâneo. Capítulo 7. A guerra de narrativas e o papel das redes sociais. O confronto entre Eduardo Bolsonaro e Guilherme Boulos não se limitou aos canais tradicionais da política, como o Congresso Nacional ou os programas de televisão. Pelo contrário, ele encontrou nas redes sociais o seu principal campo de batalha, um território fluido e de alta velocidade, onde a disputa por narrativas é travada 24 horas por dia, 7 dias por semana. A forma como ambos os políticos utilizam as plataformas digitais para construir as suas imagens, atacar os seus adversários e mobilizar as suas bases de apoiadores é fundamental para compreender a dinâmica do embate e a própria natureza da política no século XXI. Eduardo Bolsonaro, seguindo o manual de comunicação do bolsonarismo, utiliza as redes sociais como uma arma de guerra informacional. Seus perfis no X, antigo Twitter, Instagram e Facebook são alimentados constantemente com uma mistura de propaganda política, ataques a adversários, teorias da conspiração e momentos de sua vida pessoal. A sua comunicação é direta, agressiva e altamente emocional, buscando criar um vínculo de identidade e de lealdade com os seus seguidores. Ele se apresenta como um soldado na luta contra o comunismo, o globalismo e a corrupção, e utiliza uma linguagem que evoca valores como a pátria, a família e a religião. Os seus adversários são retratados como inimigos da nação, traidores e corruptos, e as críticas que recebe são invariavelmente classificadas como perseguição política ou fake news. A estratégia de Eduardo nas redes é a de criar uma realidade paralela, uma bolha informacional na qual a sua narrativa é a única verdade e onde os seus seguidores são constantemente incitados a defender o seu líder e a atacar os seus inimigos. O uso de memes, vídeos curtos e de alto impacto e a repetição incessante de slogans e de palavras de ordem são elementos centrais dessa estratégia, que visa mais a mobilização de afetos do que o convencimento racional. Guilherme Boulos, por sua vez, também é um usuário assíduo e habilidoso das redes sociais, mas com uma estratégia e um estilo distintos. Embora também utilize as plataformas para atacar os seus adversários e para mobilizar a sua base, a sua comunicação busca combinar a denúncia com a apresentação de propostas e a disputa de ideias. Boulos utiliza as redes para divulgar a sua atuação parlamentar, para explicar projetos de lei, para comentar os principais acontecimentos da política nacional e para dialogar com os seus seguidores. A sua linguagem, embora por vezes dura e irônica, busca ser mais didática e argumentativa do que a de Eduardo. Boulos se apresenta como um defensor dos direitos dos trabalhadores, das minorias e dos mais pobres, e utiliza as redes para dar visibilidade às suas lutas e às suas causas. A sua estratégia de comunicação busca furar a bolha da esquerda e dialogar com um público mais amplo, utilizando o humor, a ironia e a criatividade para viralizar as suas mensagens. O episódio do Patriota da Shopee é um exemplo perfeito dessa estratégia. Uma expressão simples, bem-humorada e de fácil compreensão, que conseguiu sintetizar uma crítica complexa e que se espalhou como um rastilho de pólvora pelas redes sociais. A guerra de narrativas nas redes sociais, no entanto, não se dá apenas através dos perfis dos próprios políticos. Ela é alimentada por uma vasta e complexa rede de influenciadores digitais, de páginas de notícias, de grupos de WhatsApp e de perfis anônimos, que atuam de forma coordenada para disseminar as narrativas de cada campo. A produção e a disseminação de desinformação, de discursos de ódio e de ataques pessoais são elementos centrais dessa guerra, que contribui para aprofundar a polarização e para minar a confiança no debate público. O confronto entre Eduardo Bolsonaro e Guilherme Boulos, nesse sentido, é também um confronto entre duas máquinas de comunicação digital, duas ecologias de mídia que disputam a atenção e a lealdade dos cidadãos em um ambiente cada vez mais fragmentado e caótico. Capítulo 8. As implicações jurídicas entre a imunidade parlamentar e o crime de traição. Judicialização do confronto entre Eduardo Bolsonaro e Guilherme Boulos abre um complexo debate jurídico com potenciais consequências para ambos os parlamentares
e para a própria definição dos limites da atuação política no Brasil. A acusação de lesa pátria, a discussão sobre a imunidade parlamentar e a possibilidade de um processo de cassação de mandato no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados são os principais elementos desse imbróglio jurídico, que coloca em xeque a interpretação de normas constitucionais e penais em um contexto de alta voltagem política. O conceito de lesa pátria, embora evocado com frequência no debate público, possui uma tipificação específica no ordenamento jurídico brasileiro. O artigo 359-6 do Código Penal, que fundamenta a denúncia de Boulos, é claro ao definir o crime como negociar com governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes, com o fim de provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadi-lo. A grande questão jurídica que se coloca é se a articulação de sanções econômicas e diplomáticas, como as previstas na Lei Magnitsky, pode ser considerada um ato típico de guerra. Juristas se dividem sobre o tema. Uma interpretação mais literal e restritiva do tipo penal poderia levar à conclusão de que não há crime, uma vez que não se trata de uma agressão militar. Uma interpretação mais ampla e teleológica, no entanto, poderia argumentar que, no contexto da guerra híbrida e das disputas geopolíticas do século XXI, as sanções econômicas são, sim, uma forma de agressão a um Estado soberano, e que a atitude de Eduardo Bolsonaro se amoldaria, portanto, ao espírito da lei. A decisão da Procuradoria-Geral da República sobre a abertura ou não de uma investigação será fundamental para definir qual interpretação prevalecerá. Outro elemento central do debate jurídico é a imunidade parlamentar. O artigo 53 da Constituição Federal estabelece que os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Essa garantia, no entanto, não é absoluta. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem consolidado o entendimento de que a imunidade não protege os parlamentares em casos de crimes comuns praticados sem relação com o exercício do mandato, ou em casos de abuso das prerrogativas parlamentares. A defesa de Eduardo Bolsonaro certamente argumentará que a sua atuação nos Estados Unidos está protegida pela imunidade, uma vez que se trata da expressão de suas opiniões políticas e de sua atividade como parlamentar. A acusação, por outro lado, sustentará que a articulação de sanções contra o próprio país extrapola os limites do mandato parlamentar e configura um ato de traição, não protegido pela imunidade. A decisão do Supremo Tribunal Federal sobre essa questão, caso o processo avance, terá um impacto profundo na definição dos limites da liberdade de expressão dos parlamentares. Além da esfera penal, o confronto também tem implicações no âmbito do decoro parlamentar. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados já é palco de um processo de cassação contra Eduardo Bolsonaro por quebra de decoro, em razão de seu lobby nos Estados Unidos. A acusação é a de que o deputado teria abusado de suas prerrogativas para defender interesses pessoais e familiares, em detrimento dos interesses do país. Um processo no Conselho de Ética é de natureza política, e o seu resultado depende da correlação de forças na Câmara dos Deputados. Uma eventual cassação de Eduardo Bolsonaro seria um golpe duríssimo para o bolsonarismo e um precedente importante para a punição de parlamentares que atuam contra os interesses nacionais. Por outro lado, a sua absolvição seria vista como uma vitória do bolsonarismo e um sinal de que a sua conduta é tolerada pelo parlamento. As implicações jurídicas do confronto, portanto, são vastas e complexas. Elas envolvem a interpretação de conceitos jurídicos em um contexto político conflagrado, a definição dos limites da imunidade parlamentar e a disputa sobre o que constitui ou não quebra de decoro. As decisões que serão tomadas pela PGR, pelo STF e pelo Conselho de Ética não apenas selarão o destino de Eduardo Bolsonaro, mas também estabelecerão precedentes importantes para o futuro da democracia brasileira. Capítulo 9. O futuro em disputa, cenários e implicações de longo prazo. O embate entre Eduardo Bolsonaro e Guilherme Boulos, com toda a sua carga simbólica, jurídica e midiática, não é um ponto final, mas um capítulo em aberto na conturbada história da política brasileira contemporânea. As suas consequências, ainda em grande parte imprevisíveis, prometem se estender para além do destino individual de seus protagonistas, influenciando a configuração do poder, as futuras disputas eleitorais e a própria saúde da democracia no país.
Analisar os cenários que se desenham a partir deste confronto é um exercício essencial para compreender os rumos que o Brasil poderá tomar nos próximos anos. Um dos desdobramentos mais imediatos e de maior impacto diz respeito ao futuro político de Eduardo Bolsonaro e, por extensão, do próprio bolsonarismo. O avanço das investigações na esfera penal e do processo por quebra de decoro no Conselho de Ética da Câmara representa uma ameaça real ao seu mandato e aos seus direitos políticos. Uma eventual condenação criminal ou a cassação de seu mandato teria um efeito devastador sobre o clã Bolsonaro, privando-o de um de seus mais importantes articuladores e porta-vozes. Tal cenário poderia acelerar a fragmentação do movimento bolsonarista, abrindo espaço para o surgimento de novas lideranças na direita radical, ou forçando uma reorganização do grupo em torno de outras figuras, como a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Por outro lado, a absolvição de Eduardo em todas as frentes seria vista como uma grande vitória,